Tararara. Olá a todos, eu sou a Sheili e hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial que veio participar do nosso Agosto Surreal. Se apresenta, convidada. Estou muito feliz de ser desafiada a fazer isso que eu vou fazer hoje. Porque eu estava achando que eu ia contar a minha história, sei lá, e eu vou interpretar a história de uma ouvinte do Fatos Surreais aí, da equipe da Sheili. Eu estou muito feliz de interpretar essa história, eu vou tentar honrá-la. Olha só, possível, gente, né? eu achei nesse mundo que seria impossível desafiar Dani Junco, essa mulher aqui que tem a Bitumami, que contribui para que mulheres, mães, comecem novos negócios, mudem de carreira, tem um projeto incrível para vocês acompanharem, mas consegui desafiá-la. Nossa, cara, eu fui dormir bolada. Relaxa, Dani. Relaxa. Nossa audiência é muito fofa. Por quê? Vocês já sabem, e Dani também, mas ela leva susto, assim, na ansiedade, que aqui a gente conta a sua história como se fosse nossa. Então você pode mandar a sua história pra cá, que nós vamos contar anonimamente em primeira pessoa. Então Dani vai contar, mas a gente não sabe quem é a dona da história. Ela vai contar como se tivesse acontecido com ela. Então você pode mandar a sua história se você quiser ouvir a história aqui pro bfsurreais@gmail.com. Pode mandar em áudio ou em texto. Manda por e-mail, porque senão a gente fica maluca com tanta história surreal legal. E hoje a gente tem essa história especial que foi selecionada para você. Vamos pro caso de hoje? Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe surreal. Quero te contar uma história. Confesso que com um pouco de vergonha. Confesso que é uma história de amor, mas pelas coisas que eu vou te contar, pode ser muito criticada, sabe? Questionada. Mas é uma história de amor no meu coração, quando eu lembro dela. Mas tem fatos que são criticados pela sociedade com razão, assim. Eu faço essa meia-culpa do que eu vivi. E tudo começa quando eu sou enfermeira. Então tem um trabalho super tradicional, né? Com começo, meio e fim. Sabe sempre onde eu vou, o que eu vou fazer. Só que, de repente, eu sinto uma agonia dentro de mim e eu gostaria de conhecer o mundo de um outro aspecto. Não pegar um avião e viajar. Eu queria olhar para um outro lugar. E aí uma amiga falou assim, por que você não embarca num navio? Eu falei, pô, como assim? Como é que funciona? Eu falei, mas para viajar, para passear, para trabalhar? Então, aí eu falei, como assim embarcar no navio? Ela falou, sei lá, para dar um rolê. Eu falei, não, mas eu queria conhecer o mundo. Ela falou, existe um jeito de você trabalhando num navio, né? Eu falei, então vamos trabalhar num navio. E aí eu me inscrevi, tem todo um processo, sabe? Você não está trabalhando. Aí me inscrevi, eu falei, nossa, que jeito diferente de conhecer o mundo, né? Trabalhar embarcada. É um trabalho, é super complexo. Mas a primeira parte que me prometeram, que foi o que aconteceu, era de conhecer pessoas de outros países, já embarcada. Então eu falei, putz, legal. Falo inglês bem, e foi uma das coisas principais, e passei e entrei na primeira embarcação, que é um navio. Vocês que já viajaram de navio, você já viajou de navio? Só tipo de um, sei lá, acho que eu fui da ali em Argentina pro Uruguai, sabe assim? Não, foi até uma viagem de umas 2 horinhas, acho assim. É. E aí, a gente trabalha demais, é dividido em várias equipes. E uma das principais equipes do navio é da comida, né? Vamos combinar, né? Imagino. Que é bem importante. E é a equipe mais democrática, assim. Eu acho que nem essa é a palavra, diversa é a palavra. É uma equipe que tem várias pessoas de vários países. E eu conheci uma pessoa que tocava lá, que ele era o maître do restaurante. É. Ele era da Guatemala. Eu nem sei onde a Guatemala fica no mapa, sacou? Tipo assim. Não sabia até então. Não sabia até então. Mas conheceu assim no sentido de, tipo, você conheceu no sentido romântico. Você conheceu e deu aquele... Eu olhei assim, mas você sabe que não foi muito assim, porque o físico não era o que eu costumava gostar. Não era tão alto. Eu gosto de homens mais altos, assim, era um menor. A mão menor, sabe homem de mão menor? Eu não olho muito pra homem de mão pequena, sabe? Era tudo pequeno, assim. Mas tinha um super traquejo na conversa. E eu tava com muito medo, né? Você imagina chegar num navio desse. E foi muito carinhoso o jeito que ele me recebeu. E eu confesso de ter olhado pra ele, sim. Eu falei, nossa, que cara bacana. Ele era careca, né? Você é cheia de exigências. Não, eu tô cheia de exigências. Tava confusa na minha cabeça, porque fisicamente não me atraía, mas me atraía muito o formato de conversar comigo e a gentileza, não só comigo, como a equipe.
Bom, conversa vai, conversa vem. Uma coisa importante, um disclaimer aí. Gente, quando você está embarcado, é muito diferente de estar na vida real. É tipo um Big Brother. É tudo muito intenso. Então, parece que você tá vivendo 5 anos em 8 meses, você entendeu? É muito forte. Porque você fica preso com as pessoas. É preso, a palavra é preso. Então, tudo que você sente é exacerbado. Então, se é amor é exacerbado, se é paixão é exacerbado, se é ódio, é muito ódio. Então, assim, é tudo muito. Acho que Big Brother é ótimo mesmo para descrever, né? Porque tem um monte de gente que tem que conviver juntas muito tempo, trabalhando muito, comendo mal. Mas ele era tipo um ambiente seguro, assim, e aí pá, me apaixono. Ele não muito no começo, sabe? Mas eu sou muito irresistível, eu sabia que é questão de tempo. Que delícia! A gente tem que se gostar, você concorda? Claro, lógico. E aí, beleza. Só que Guatemala, né? Embora ele fosse o maître, ele falava mal inglês. E aí? E aí que é a linguagem do amor, né, amiga? A gente tem umas coisas que a gente não precisa ficar conversando, né? E você já gostava da resenha dele. Eu já gostava da resenha dele. Isso aqui, ele falava, e eu fingia que eu entendia, mas eu gostava dos jeitos que eu falei, o tom, o formato. As palavras não importavam muito, né? Então ele falava em espanhol, que era o que ele conseguia, e eu também, meio que em inglês, meio que em português, daquele jeito. Mas isso que era legal de um navio, então. E aí, eis que eu me apaixono por ele, e a gente vive um caso tórrido de amor no navio. Mas não pensem que é essa coisa Titanic. Não é, entendeu? Não é. Eu já tava imaginando Titanic na minha cabeça. Aquela coisa, né? Não é. Não é tão Titanic assim. Mas, logo no começo desse relacionamento, né, tórrido, eu me mudo pra casa dele, sabe? Que, na verdade, é a cabine dele. Então, a gente vai morar juntos na cabine dele. E, depois de um certo tempo, ele me conta aí, que eu acho que é a parte que eu me assusto, mas, enfim, que ele é casado. E a gente decide juntos viver esse amor dentro do navio mesmo sabendo disso. E deixando como se estivesse num portal mágico, né? Mesmo toda a culpa que eu tava sentindo. E a gente decide viver isso no navio. E a gente fala, quando a gente sair daqui, a gente vê o que a gente faz. Mais ou menos assim. E tem toda aquela culpa que acompanha a história, né? Mas a gente decide viver esse amor. 2 filhos. Você tinha 2 filhos? Ele, né? Ele tinha 2 filhos. Você tava solteira? Eu tava solteira sem filhos. Tava na vida pra ser feliz. Então, sei lá. E aí, muito jovem, solteira, sem filhos, eu imaginei na minha cabeça que saindo de lá, a gente tava muito apaixonado. E aí ele se divorciar, ia ficar comigo, aquela coisa, diamante, né? A gente sempre fica com essa coisa na cabeça. Quem já passou por isso sabe. Quando a gente tá apaixonado, a gente acredita que isso vai, né? Enfim. Quando termina a primeira parte da embarcação, a gente vai pro mundo, né? Pra vida real. Aí a gente continua conversando e fazendo planos, muitos planos. Mas quando você desce no navio e você vai pro mundo real, você começa a olhar, cara, o que eu tô fazendo, sabe? E o sexo era muito importante nessa relação, então eu nunca tinha tido uma experiência sexual assim, teve muito essa pegada nesse lugar, sabe? Sei. Era Opa! Né? Eu era muito jovem, os meninos que eu tava me relacionando também eram muito jovens, então era muito ruim, e ele era muito mais velho, né? Então eu acho que teve muita paixão nesse lugar de entrega e escolha. E aí, aqui fora, olhando outras pessoas, eu percebi que o sexo era grande parte relevante da minha paixão. E aí, eu muito apaixonada atrás. Só que ele não tinha redes sociais, eu não achava, não encontrava de jeito nenhum. Só que ele era mais velho, lembra? E aí eu consegui encontrar ele no Facebook, ele tinha aqueles Facebook bem de tiozão, sabe? Como que é um Facebook? Tipo de grupo de família que recebe aqueles posts bom dia, aquele sol horroroso no GIF, assim, de designer cafona, sabe? Aí isso deu umas broxadas. Eu falei, ai, que cafona. Sabe umas coisas assim, bem tiozão, assim, bom dia. Aquelas correntes, Facebook de corrente, sabe? E ele postava muito essas coisas aradas? Essas coisas aradas. Aí, de repente, pá, vi a foto da Oriana, né? Mamãe, filhinhas, papai. E aí, quando eu vejo a foto da Oriana, eu falo, cai aquele tijolo na cabeça. Acho que antes de ver as pessoas, você não dá nome pra elas, né? Você não vê, então fica um pouco mais simples de ser uma filha da puta, né? Que eu acho que era isso que eu tava sendo durante esse processo. Mas quando eu olho pra aquela fala, eu falo, nossa, o que eu tô fazendo? Só que o mais curioso... Caiu, assim, você olhou, deu aquela sensação, eu falei, assim, não, tipo... peraí, gente, são seres humanos, é uma outra mulher. Eu falei, tá tudo errado, né? Mesmo eu vivendo isso no navio, me apaixonado, e depois dele ter contado, ele demorou pra contar. Mas mesmo assim, na hora que eu vejo ela. Só que o mais interessante é que na hora que eu vi, cara, ela é idêntica a mim. Mesmo tom de pele, mesma cor de cabelo, maior que ele também, acho que ele também era. Aí eu falei, filho da puta, ele que me traiu, porque ele se apaixonou por ela, por mim, você tá entendendo? Entendeu? Você ainda se sentiu um pouco, tipo, como se fosse um step, uma coisa assim? Ele falou assim, tem minha mulher em terra e minha mulher no mar. Porque eu era igual, mesmo perfil físico, mesmo tudo.
Eu falei, então tá bom. E aí foi quando eu tomei a decisão de falar, cara, não dá, né? Não vai rolar. Mas o sexo, lembra? Então ele me pegava, né? Eu falava, a gente precisa transar mais com outras pessoas pra esse negócio, entendeu? Sair da minha cabeça. De mim. E nessas transas mais, eu conheço meu atual marido, né? Agora passou alguns anos, que foi meu namorado. Na hora que eu falo, vamos transar, Brasil, vamos transar. Aí sai transando, aí a gente vê que não tem só um cara gostoso, tem outros caras gostosos solteiros. Ó, que maravilha. E aí é esse que me apaixono, e meu atual marido. Mas eu chego numa outra cidade viajando aí com o meu marido e o barco tava embarcado. Eu sabia que ele tava no barco porque ele tinha me avisado, né? Então, no mesmo barco que vocês? Na verdade, não. Eu venho de avião, mas eu sabia que ele tava embarcado lá. Ele me falou, né? A gente continuou a conversar depois de ele insistindo e eu ainda vou confessar balançada, né? E aí, ele fala, embarca mais uma vez, vamos se despedir, porque eu não fechei esse ciclo, não separei dele. Tá bom, acabou aqui. Porque isso não acontece, né? A última transa. Vamos transar o último beijo, a última transa. Não dá pra isso acontecer, você tem que cortar, né? E aí, quase embarquei uma última vez, mesmo namorando o meu atual marido. Eu até contei pra ele sobre tudo isso. E aí, eu vejo e decido não ir, não embarcar. Tava namorando, meu marido era atual. Eu contei tudo pra ele, isso que aconteceu, assim, sabe? E acabou que ele se abriu também pra mim, enfim. E aí, quando eu chego na Itália, vou viajar com meu marido e eu vejo um navio que eu deveria estar embarcada com ele. Me dá vontade de fazer, vamos ali tomar um café? Sabe assim, só contar sobre Aí você chegou e viu o navio onde ele estava. Aí fica aquele negócio, o que eu faço? Dá pra embarcar alguns dias quando tá embarcado pra conhecer, né? É possível, né? Mas eu decido que não, que a família da Oriana importa e a minha família que eu tava formando também. E aí, assim, tô com meu marido, é o sexo que era o sexo? Não é o sexo que era o sexo. Desculpa aí, marido, se você tá enxergando. Mas eu era mais jovem também, né? As coisas eram melhores. Quem sabe agora a gente consiga melhorar. Mas esse foi um fato, não sei se surreal, mas um fato, uma paixão tórrida mesmo. Eu senti que foi capaz de manter esses 8 meses que eu vivi dentro do navio, pareceu 5 anos. E era uma terra separada mesmo, que só vem à tona quando eu desembarco e vejo o mundo real de novo. Assim, eu queria dizer que eu não queria ter vivido isso, que é um absurdo, mas eu não vou dizer. Acho que faz parte da minha história, construiu quem eu sou e vou respeitar esse movimento que eu fiz. Então é isso, amiga, que eu queria te contar. Dani, que história interessante! Que não história é? interessante! Sabe o que pegou pra mim nessa história? O quê? Quando ela vê a família do cara e vê que a esposa é a cara dela. Porque isso já aconteceu comigo. Sério? Isso já aconteceu comigo quando ele tinha comentado, era um namorado, ele comentou de uma ex-namorada chamada Thaís. E se você conhece essa Thaís, ela mora em Curitiba. E ela é igual a mim, só que tem peito. É a mesma pessoa. Ela já é incrível e ainda tem peito. Gente, mas assim, ele tinha comentado de uma ex, não sei o que, eu também, da vida, a gente sabia. Quando eu conheço ela, assim, foi uma coisa tão chocante, porque talvez isso não seja o mote principal da história, mas pra mim foi um choque. Eu entendo quando ela fala assim, você se sente muito esquisita, porque parece que a pessoa tá querendo namorar a mesma pessoa de antes, só que aí a pessoa não quis e daí ela pegou você, sabe? Nossa, foi muito esquisito. Foi uma sensação. Mas outra coisa também que eu imagino que todas as nossas ouvintes e os nossos ouvintes devem ter sentido aí é esse tipo de paixão que fica, né, gente? Eu acho que é o respeito, assim, agora é mais maduro eu penso nisso, né? Eu acho que é o respeito pelas coisas que a gente viveu, eu acho que a gente tem que encarar elas, né? Acho que elas também trouxeram muito conhecimento, né? Do sim, do não. Porque quem se apaixonou sabe, né? Como que é um não, né? Não vou. Ele está ali, ó, 500 metros de mim. O melhor sexo da minha vida. Uma pessoa que me tratou bem, que eu me apaixonei. E assim, tá 500 metros. É possível ir. Olha lá. É possível ir e você escolhe conscientemente. Não ir. Você fala, pera, tá tudo escolhe errado. Conscientemente. Nossa, muito obrigada, heroína, por essa história. Heroína, obrigada por se abrir. Fiquei feliz também. Muito obrigada por ter mandado essa história. E eu fiquei pensando, vamos trazer essa leveza aqui pra esse momento da quarentena, que a gente ainda tá. Sim. Trazer essa história mais leve pra gente pensar nos nossos amores, nos nãos, nas vezes que a gente se decepcionou e se apaixonou loucamente. Então foi muito gostoso. E, Dani, como foi pra você contar essa história agora que você contou? Bom, quando eu recebi a história dessa heroína, veio várias coisas na minha cabeça, assim, coisas que eu vivi, né,
coisas que eu acertei e errei, eu tentei entender o que ela tava sentindo sem julgá-la, assim, sabe? Eu não vou julgar, né? Eu quero entrar no personagem sem julgamento mesmo. Quando a gente conversou, eu falei, putz, minha zona de conforto ia ser falar uma história de uma empreendedora, guerreira, uma heroína que venceu no mundo dos negócios, né? Ia ser muito confortável pra mim. Quando você me traz pro sexo, pro amor, pra fragilidade, pra vulnerabilidade, pro feminino, a decisão de uma mulher, foi muito desconfortável pra mim. Porque eu pensei assim, quanto tempo que eu não tomo contato com isso, sabe? Eu acho que é muito louco, né? Falei, nossa, quanto tempo que eu não olho pra esse lugar, assim, do amor avassalador. Foi importante pra mim estar nessa personagem e contar a história dessa heroína, porque faz muito tempo que eu não olho pra esse lugar. Então, assim, quero agradecer. Porque eu tô tão na batida do trabalho, né? E ontem você me deu, Dani, não se preocupa, quer contar outra história? Eu falei, não, eu vou ficar nessa história, porque ela me desafia a encontrar lugares dentro de mim também, que eu nem sabia mais que estavam aqui. Depois, trabalho, maternidade, casamento, né? Isso te embala num lugar onde a mulher fica um pouco em algum outro lugar que eu não sei aonde, né? Se sente bonita, porque ela se sente bonita no que ela escreve, ela se sente sexy, ela se sente poderosa, e faz muito tempo que eu não vejo esse lugar em mim, assim, então foi bem importante contar a história dessa heroína, fico feliz. Nossa, que delícia! Não, né? E Dani, conta agora para os nossos ouvintes como é que elas te encontram, como é que elas te seguem, como é que elas conhecem o seu trabalho. Acho que o jeito mais legal é pelo Instagram, @DaniJunco. Lá você também conta sobre a Bitumami, sobre a minha empresa, mas lá no @DaniJunco você fala umas abobrinhas lá, recebe umas convidados bacanas assim como vocês, e eu acho que vão gostar. Quero conhecer mais gente. Muito bem. Muito obrigada a você que está com a gente até agora. E se você quiser apoiar esse podcast, você pode entrar lá em bfsurreais.com.br/contribua e fazer parte dos nossos apoiadores e apoiadoras que levam esse podcast até você. E são eles, a Amanda Franco, a Amanda Magalhães, o Américo Santos, a Ana Terra, o Arthur Peixe, a Bárbara Murakawa, o Brenner Pacelli, Bruno Kimura, Desenvolvimento Artístico, Fernanda Galdino, Gabriel Marreiros, Gabriela Coelho, Heloísa Takats, Hugo Ballarini, Júlia de Paiva, Juliana Marques, Kaique Novaes, Letícia Santos, Luciana Machado, Luísa Axê, Marta Batilli, Max Nunes, Melissa Costa, Michele Menegari, Pablo Vasques, Pietro Moreira, Rayane Menezes, Regina Guimarães, Renato Chiquito, Rodolfo Souza, Roseana Roecker, Samara Cris Marques e muito mais gente que está conosco. Então, venham participar. Nós temos também um grupo exclusivo para apoiadores, onde a gente fica batendo papo, trocando umas figurinhas, e já vamos bater um papo lá sobre esse episódio maluco de hoje. Muito obrigada, heroína. Muito obrigada, Dani. Eu te admiro demais, assim, a gente curte muito o seu trabalho, sabe o quanto ele é relevante, importante, recomendamos muito, então volte sempre, a casa está aberta. E até o próximo caso surreal. Esse podcast foi editado por Domênica Mendes.